Está no ar o Extra Podcast, aqui onde falamos dos nossos reality shows favoritos. Eu sou o Tonho e ao meu lado tem a Laura e o Rich. E hoje é dia de episódio especial, pois chegamos à marca dos 500 episódios do podcast ao longo dessas 12 temporadas aí. É muito tempo que a gente está gravando. O tema foi uma sugestão da nossa ouvinte Amanda Soares, apenas Soares no Twitter, que nos sugeriu já tem um bom tempo e a gente vai colocar em prática, que são os participantes mais injustiçados de reality shows. Então, cada um de nós trará, a princípio, 4 nomes e a gente vai justificar o porquê aí de cada escolha. Então, vocês conseguiram fazer uma lista aí de 4 nomes? Consegui. Eu consegui botar mais de 4 nomes porque esse tema fez eu buscar muita coisa, sabe? A gente assistiu muito reality show já. E o que é Então, eu injustiça? fiquei pensando E o muito que é nisso. injustiça, né? Eu acho que foi você, né, Laura, que diz muito assim que injustiça em reality show é relativo, né? Porque a gente não Isso, sabe o é que pode ser porque injusto. eu acho que é difícil você falar, tipo assim, o que é injusto, porque às vezes o injusto não é só assim, essa pessoa devia ter ganhado, é que essa pessoa podia ter tido uma coisa diferente acontecido com ela, sabe? Então eu penso muito nisso também. Que às vezes é pra pessoa, é uma questão de. Tem um caso, eu vou falar que pra muitos pode ser injusto, mas eu não coloquei na minha lista, mas eu não quero falar agora. Mas é que porque às vezes alguns de vocês colocou, mas tem um caso muito específico, entendeu? E não é que necessariamente que tinha que ter ganhado, mas é óbvio que foi injusto naquele momento, sabe? É Uhum. isso que eu tô falando. Então, injustiça é um conceito relativo. E assim, é difícil que eu fiquei pensando assim, nossa, já assisti tanto reality show, e é difícil você lembrar exatamente. Eu tentei pegar nos reality shows que eu mais gosto, que eu mais gostei de assistir nesses anos, pra fazer, assim, mas eu tenho certeza que eu vou falar depois assim, nossa, eu devia ter botado tal pessoa, sabe? Foi E Sim. que eu nem eu falei pro esqueci. Tonho, quando o Tonho falou que tava com a lista incompleta, eu falei, eu e Laura vai citar alguns reality shows, você vai acabar lembrando, né? Porque às vezes pode Assim, eu acho que trazer. o problema com a questão de injustiça é porque nem sempre uma eliminação de uma pessoa é injusta, sabe? É injustiça porque Uhum. você queria que ela chegasse longe, queria que ganhasse e tal, mas no contexto ali do que aconteceu, às vezes não é injusto. Então, por isso que eu fiquei meio. Assim, pra mim foi difícil montar essa lista, mas tá vindo nomes ainda e eu vou montando conforme a gente vai falando qualquer coisa aí que tem. Porque, ó, 99% dos reality shows que a gente comenta aqui, que a gente comentou ao longo desses 500 episódios, são tudo com votação popular. E então, assim, a gente não teve nenhum caso que o resultado foi mudado, sabe, contestado. Então, assim, todo mundo que foi eliminado nos reality shows que a gente acompanhou foi eliminado nas regras, né? Então, assim, a injustiça vai só, como a Laura falou, ainda bem que você falou isso, porque tem alguns que são que eu trouxe, não injusto porque eu queria que eles ganhassem necessariamente, eu disse injusto porque eu acho que saíram cedo demais ou porque podiam ter agregado mais no reality em questão. Eu pensei nesse. Então, assim, para deixar claro, eu pensei nisso. Não é necessariamente assim, eu vou explicar. Mas não é assim, então você não gostou quem ganhou? Não é isso. É que eu acho que se sofreram injustiças na temporada. Então, assim, acho que eu pensei nesse sentido. Porque, igual o Tony falou, às vezes a pessoa, eu posso não gostar, tal, ou coisa. Mas, assim, foi uma vitória que eu acho que foi justa pensando no coisa, mas pode ter tido uma injustiça com outra pessoa. Eu pensei, então, nesse caso, nesse viés. Ó, Eu disclaimer já todo também. mundo aí. Tá vendo? Nossa escolha de injustiça não quer dizer que ele achou todo o resto do reality show injusto. Pode ser Isso, uma e não injustiça quer dizer que no eu meio do não caminho, tenho né, gostado também. do Winner, ou não quer dizer que, sabe, eu vou explicar por que que eu fiz cada escolha. Mas assim, é porque eu acho que justiça é uma palavra que pode representar várias coisas, né? Exatamente. Pode ser injustiçado naquela semana daquele reality, sabe assim? Também pode ser isso. Uhum. Bom, vamos começar então, né? Vamos começar a nossa lista. Laura, quem é seu primeiro nome aí de injustiçados de reality show? Então, a minha primeira escolha eu não tinha como não trazer uma pessoa desse reality show, que é o reality show que a gente começou isso aqui sobre, que é o X Factor, né? Não tinha como, porque a nossa base de fazer Uhum. aqui é por causa do X Factor, por causa é a razão da gente, né, tá aqui, ter se conhecido, tudo. Sim. Então, não tinha como não escolher uma pessoa do X Factor. Existem várias pessoas que eu poderia colocar aqui. Tem Sim. várias eliminações, tem várias
eliminações absurdas de coisa, que até os jurados ficaram irritados e tal. Mas eu escolhi uma que, pra mim, representa muito esse problema, e é um caso que a gente já falou aqui no X Factor, no Extra Podcast, que é a Misha B. E a Misha B, pra mim, é um grande exemplo do que eu falei. Porque a temporada da Misha B, quem ganhou foi Little Mix. Muito merecido, por sinal. Uma E das foi vitórias muito mais justas da merecido. história, né? Exato. E assim, eu acho que a vitória de Little Mix é maravilhosa. Ela tinha uma evolução excelente no programa. Então, a minha questão não é que elas deviam ter perdido, sabe? E a Misha ganhado. Mas é porque a Misha, ela sofreu muito no programa, com a questão do racismo e a forma que as pessoas falavam dela. Ela foi acusada de fazer bullying no participante, né? Ah, O Luiz falou, a gente falou sobre isso, ela já expôs a situação e a gente falou isso no Extra Podcast já. A gente já falou sobre esse caso, mas é um caso absurdo do nível de manipulação que o X Factor podia chegar para poder, na forma de falar de um participante, e como que o povo acabar. acha que o BBB 26 é manipulado, né? É, Não viu um X Factor de 2011. isso. O que eles fizeram com a Misha, taxaram ela de bully e colocaram essa taxa dela no programa, foi uma coisa absurda, e ela sofreu muito e ela já expôs isso. Quem quiser pode procurar, tem vídeo tal dela falando, e a gente gravou podcast. Então é um caso para mim de uma pessoa que foi extremamente injustiçada. A Misha B era muito talentosa. A primeira performance dela, de Rolling the Deep, não sei se vocês lembram, é maravilhosa, é uma das melhores performances que a gente tem no X Factor, que é sempre lembrada, inclusive quando a gente fez essa de melhores performances do X Factor, ela estava na lista, não sei se vocês lembram disso. Então, assim, a Misha, pra mim, é uma das melhores participantes que a gente teve no X Factor, quiçá de quando você pensa em reality show musical no geral. E o que fizeram com ela foi, assim, absurdo. E eu acho que, pra mim, é uma das maiores. Quando eu penso no X Factor e penso em justiça, pra mim a dela é uma das maiores que tem, assim. O que eles fizeram com ela foi absurdo. Ela era muito nova e marcou. Ela mal conseguiu ter uma carreira, né? Sim. Nossa, Laura, quando você falou agora, desbloqueou, porque a Misha não estava na minha lista, Não. mas é um nome que. Eu pensei que podia estar na de vocês. Não, porque Pensei quem também. eu vou trazer do X Factor tem na minha lista, talvez, mas para quem quiser ver, gente, no episódio 100 foram as maiores polêmicas do X Factor e tá o caso da Aí, Misha. eu Mas sabia que a gente tinha. a forma mais destrinchada tá no 92, porque o episódio 92 é sobre justamente racismo no X Factor UK, e tem local de fala, porque não sei se. Pra quem não conhece nossas fotinhas, porque eu e Laura então, somos brancos, ao contrário da Nega Jo, a gente tem consciência disso, mas né? Aí tem o Nivaldo e tem o Jairo, se eu não me engano, nesse episódio falando, então tá bem distintada, mas é mesmo. Misha era um. Misha, como. Laura, quando você falou de Rolling the Deep, olha de onde a gente saiu, de Rolling the Deep, pra ela fazendo performances tipo de diva batida do reality, pra tentar limpar uma Sim, imagem que não foi pra ela que limpar a sujou, foi imagem, os é. outros que sujaram. Então é aquilo, porque, por exemplo, gente, Misha, numa final com o Little Mix, teria agregado muito mais a trajetória do X Factor daquela temporada, sabe? Uhum. Podia muito bem ter chegado, é uma grande artista, mas infelizmente a gente sabe como o X Factor funciona Não, eu e a penso show muito funciona. assim, como teria sido a trajetória da Misha, sabe? Sem isso. Porque ela teve Maravilhosa. aquela primeira performance explosiva, e como você falou, depois tudo saiu de si, assim. É muito triste quando você relembra, e eu assisti de novo por causa dessa lista. Eu falei, nossa, aí eu assisti de novo a performance da Misha, e eu assisti de novo a audição dela. A audição dela também é maravilhosa. Quem não tiver, nunca assistiu, não conhece, pesquisa X Factor UK, Misha B. E assiste, porque assim, ela era maravilhosa, teve performance maravilhosa, e foi muito triste a forma que ela foi lidada, que lidaram com ela. E é muito legal ouvir esse episódio que a gente fez em 92 sobre o racismo no X Factor, porque por mais que a gente fale do X Factor, né, só de um reality show, aquilo que a gente falou pode ser aplicado para muito programa de TV, sabe? Uhum. Muitos outros programas de reality show que aconteceram coisas similares. A gente fala um pouco sobre isso também. Eu acho que vale muito a pena ouvir, né, esse podcast para ter noção de que o povo fala, ah, mas o programa é manipulado. Sempre vai ser manipulado. Mas às vezes é manipulado de uma forma muito pesada. E ali foi. Sabe, é um caso, a gente destrincha ele. É um caso antigo? Tem mais de 15 anos? Tem.
mas ainda assim vale a pena ouvir, ainda que você não conheça as Aham. pessoas, e pesquisar um pouco sobre, porque você vai ficar chocado como a televisão faz essas coisas assim com o público, né? Manipula a opinião do público dessa forma e em detrimento de um participante ali que só quer ganhar uma carreira, né? E só lembrando, quem for ouvir, desconsidere porque a gente não gravava no Discord, eu não sabia usar o Audacity tão bem como eu sei hoje em dia. Não existe uma qualidade tão boa de gravação como a gente entrega hoje em dia, de vez em quando, né? Então, assim, é episódio 92, gente, de 500, né? Então vão É, lá, tá bem legal. E quem quiser que a gente faça uma versão 2.0 só, né? Evoluindo o que a gente já viu do decorrer que aconteceu, se os realities fizeram alguma coisa a respeito, resposta não, mas quem sabe a gente não faz futuramente. vamos lá, Hit, sua primeira escolha. Então, eu vou mudar de reality show, né? Eu vou trazer um reality show que a gente já falou poucas vezes aqui no podcast. Eu vou trazer a Siri Fields de Survivor. Por isso eu pensei que talvez o Tonho pensasse nela, porque isso já vai para o meu disclaimer também, porque teve uma temporada, isso vai ser um pouco de spoiler, né? Que é a Game Changers, que o Tonho vai entender do que eu tô falando, que o Tonho assistiu também, que o programa colocou tantas twists na temporada que eles não souberam dosar, que chegou um conselho tribal e ela foi eliminada porque todo mundo tinha uma vantagem, não precisaram nem ir pra votação, sabe? Tinha tanta vantagem no jogo que ela tinha. E ela simplesmente é uma das personagens participantes mais memoráveis e mais inesquecíveis. Tanto que tá tendo a temporada 50 e ela tá no cast também, né? Teve uma temporada do Austrália versus o Mundo que ela tava também com a Parvati, também reviveram aquela aliança delas. Então, assim, pra mim ela é uma das participantes mais injustiçadas porque ela foi injustiçada por twists do jogo, não foi nem porque Survival é um jogo que muitas vezes você é eliminado por erro seu, né? Você fez um pouco social, ou você se demonstrou ser uma pessoa muito perigosa, né, pra ser eliminada. Ela tem isso, né, de ter uma participante que o povo tem um medo dela porque ela é muito boa jogadora. Mas ela ser eliminada por causa de twists que o programa colocou e esperar chegar tão longe, eles não pensaram que podia chegar uma semana que todo mundo tivesse todas as vantagens e eliminasse uma participante tão memorável como ela. Eu acho que foi um vacilo, foi muito injusto com ela. Tanto que o Jeff, que é o apresentador, teve que pegar um quadro, uma lousa e explicar na final o que aconteceu, né? Como aconteceria esse uso de tanta vantagem. Então, pra mim, ela se torna, assim, muito injustiçada nessa temporada, porque ela não teve nem chance de ir pra uma votação ou nem chance de outras coisas. O jogo foi completamente barrado e bloqueado por causa de muitas vantagens, né? E isso respingou numa eliminação dela de uma forma que é vergonhosa. Ela não merecia ser eliminada assim, merecia ser eliminada como recebendo voto, não porque tinha tanta vantagem em jogo que não deu nem para o povo votar, porque todo mundo seria salvo menos ela. Então, por isso, pra mim, ela tá logo no começo da minha lista de participantes injustiçados de reality. Realmente a Siri é muito injustiçada. Eu acho que, assim, eu fico com receio de trazer alguns participantes, porque por mais que eu queria que vencesse, por mais que eu torcesse, as eliminações não necessariamente foram injustiçadas. Mas a Siri é um caso que ela foi muito injustiçada. Porque na primeira temporada que ela teve chances reais de vencer, que foi Micronésia lá, era sempre um top 3 e decidiram fazer um top 2. Aí ela foi eliminada, sabe? E mudaram só pra ela ser eliminada. E aí depois ela volta, muitos anos depois, nessa Game Changers, fazem 1 milhão de twists, ela era a única que não tinha twist nenhuma no bolso e acabou saindo por isso. Então, realmente, se tem uma pessoa que foi injustiçada, foi ela, e ela vai continuar voltando até ela vencer. Sabe? Alguma hora ela vai vencer, mas até lá ela vai ter que viver muito tempo numa ilha ainda, é, sofrendo um pouco. Eu não vi essa temporada de Survivor com ela, não. Mas acredito em vocês, ainda mais porque vocês falaram que ela foi coisa por twist. Cara, em reality show isso é muito ruim, né? Assim, pra gente que assiste. Fica essa sensação. Ainda mais esse tipo que a gente não pode fazer nada, né? Bom, eu vou começar, né, a abrir a minha lista com o Big Brother. Para mim, é a maior injustiça do Big Brother, não só em questão do jogo em si, mas da visão do público e mostra muito o que é uma temporada sequestrada, que é a Domitila Barros do BBB 23. Porque ela entregava jogo, ela tinha uma visão boa, sabe? Ela entregava briga, ela era ótima, assim, uma ótima participante que ninguém conhecia para ser camarote, né? Eu, pelo menos, não conhecia. Mas ela surpreendeu, eu achei ela uma ótima participante. Merecia aquela temporada. Só que a temporada foi sequestrada de uma forma por uma torcida tão, assim, alucinada, que ficaram protegendo pessoas abertamente racistas ali, que era um negócio, assim, difícil de assistir. Tanto que eu abandonei a temporada uma hora, que não dava mais para assistir. E eu acho ela uma das mais injustiçadas do programa, porque simplesmente não existia força para bater contra a torcida maluca.
Tanto que depois veio o voto único, né? O voto do CPF, para mudar um pouco, para tentar equilibrar o jogo, né? Provavelmente eles viram que no CPF estava um pouco diferente. E a torcida que mandou muito, né? Assim, eu acho um Big Brother, essa edição, né, 23, com um jogo horrível, assim, nojento até às vezes, com as brigas horríveis de assistir. Uma temporada mais pesada, assim, mais pro final, com momentos, assim, lamentáveis. E a pessoa que para mim despontou como destaque positivo era a Domitila. Eu quero que ela volte algum dia ainda, mas infelizmente ela sofreu ali na mão de uma torcida sequestrada, que até distorceram o que ela falou sobre a Larissa, a Laritruce, né? Enfim, tudo para atacar ela. É aquilo, a torcida de Big Brother sempre vai querer jogar em cima da militância, né? Falar alguma coisa em cima da militância, mesmo que eles torçam para pessoas completamente podres. E foi o que fizeram com a Domitila. Só porque ela falou que a Larissa ia ter um monte de jogador de futebol atrás dela. É Cara, isso. a cena da Domitila fala no carro e quando ela tirou o Fred da festa dele, grandes Nossa, momentos do Big Brother. Essa grandes cena foi. momentos. Nossa, eu gosto disso assim, que surpreende, tá? O Tonho, quando trouxe a Domitila agora aqui, eu não tava esperando ela aparecer, não, mas é uma injustiça realmente. O BBB 23 é um BBB injustamente injusto com tanta coisa, né? Assim, mas é um ótimo exemplo dela mesmo, assim, porque o povo. A Domitila é um daqueles casos, e vários casos, de participantes que o povo pede em reality show e quando vem, não valoriza, né? Então, porque ela que dava um pouco de luz, de gratiluz, uma verdadeira gratiluz, assim, um pouco de vida àquela temporada. Ainda bem que pelo menos ela durou tempo suficiente pra gente continuar exaltando ela aqui no podcast, naquela cobertura, porque foi tempos difíceis pra gente, aquele ano de cobrir. Não que o 25 também não tenha sido, mas o 23 também tava bem complicado. Eu acho que essas últimas temporadas, a gente já fez um programa, um podcast, falando sobre a mudança do Big Brother, né? De como era o Big Brother, as fases do Big Brother. E essa é a fase recente, assim, do pós-2000. E eu acho que esse é um dos casos, um dos grandes casos de sequestro de torcida que a gente não consegue entender muito bem o porquê. Porque, por exemplo, as torcidas Juliette, eu não consigo considerar um sequestro, coisa. É que Juliette era mega favorita, entendeu? E aí ela foi à frente. Mas esse Big Brother 23 foi uma coisa tão grande que a gente teve uma grande mudança de votação no ano seguinte, né? É, Que a gente lembra disso, que foi a mudança. Então eu acho assim, essa foi uma temporada tão injusta no geral, quando você pensa em torcidas que sequestram, que pegam o programa para elas, que vira uma coisa que parece uma bolha que não representa o país, que muda a votação. Por isso que eu tinha até pensado em colocar o Dr. Fred como injustiçado, mas eu não considerei ele muito injustiçado porque ele acabou indo e voltando, né? três Ele vezes, teve né? chance. Ele teve chance. Pelo menos ele Mas gerou porque eu memes. acho que essa é uma temporada emblemática, quando eu estava pensando em Big Brother, é uma temporada emblemática para você pensar no programa como nessa mudança que teve depois por causa desse sequestro, por causa da injustiça, entendeu? É uma das únicas grandes que a gente teve de mudança assim de voto, que foi a questão do voto CPF, né? E foi por causa disso. Teve, né, toda essa mudança para você ver como as coisas impactam, né? Mesmo que a produção goste ou não do vencedor, a produção quer tentar equilibrar um pouco o jogo. Colocou aí o voto do CPF, não sei se adiantou muito, mas pelo menos fizeram alguma coisa, né? Você falou do Fred Nicásio, eu só lembro do meme que eu acho um grande meme, que é ele é mole, Marvila. É mole, Marvila. Vai ser ótimo. Eu adoro os Eu memes amo! do Dr. E eu Fred. amo um dos melhores dias do BBB de todos os tempos. É o dia que o Dr. Fred Nicásio volta, ele e Lari Truce voltam, e ele conta as coisas de fora, e ele conta sobre o 8 de janeiro. Lembra? Sim, É inesquecível. E depois ele falando do meme da Amanda Amanda, né? dormindo Sim. na cama. Cara, mas ele falando do 8 de janeiro, assim, maravilhoso. Um personagem incrível de Big Brother, né? Mas ele teve outras chances, então injustiça eu Sim. não considero. É.
E os GIFs dele sambando, o povo sempre usa todo ano, né? Aí, sempre ativo, sempre muito ativo. Bom, essa foi a nossa primeira rodada, 3 participantes que achamos injustiçados. Vamos agora para a nossa segunda rodada, que eu vou começar. Eu vou começar essa segunda rodada mais com uma pessoa que foi injustiçada. Não foi injustiçada, tá? É uma pessoa que ficou muito bem colocada na temporada. Vamos deixar claro. Mas é uma pessoa que eu queria que ganhasse, porque pra mim é a melhor participante desse programa, que é a Kelly do MasterChef 9. Ela foi injustiçada? Não foi. Ela ficou em terceiro lugar, sabe? É uma ótima posição. Mas, na minha cabeça, ela fez a melhor temporada. Ela que cozinhou melhor. Ela tinha um confessionário muito bom, ela tinha carisma. Ela entregou a performance do MasterChef que a gente queria ver numa temporada que, pra mim, é a melhor temporada do MasterChef. Então, para mim, ela é injustiçada pelo simples fato de não ter vencido o programa. Deu uma boninhada aqui, mas injustiça? Não é bem injustiça, mas eu queria que ela tivesse vencido. Esse é o meu critério nessa rodada. Depois eu volto com outros critérios de injustiça. Eu amo que o Tonho é tipo o maior fã da Kelly que existe. Ele sempre Sim. lembra dela em tudo que a gente faz, não é verdade, Rich? Ele sempre Sempre, lembra. sempre. Participantes inesquecíveis. Tudo, Certeza que a Kelly estava citada pelo Tonho aqui nesse episódio. Sim. tudo o Tonho lembra, é o maior fã que ela tem. Ah, Eu era fã da Kelly junto com o Tonho, eu também torci pra ela ganhar. É difícil falar injustiçado, né, nesse a caso, gente não mas eu comeu, né? entendo o que você tá falando. Não, e não só por isso, porque como você disse, ela terminou com uma ótima colocação, né? Sim. Mas eu entendo você porque era uma participante é uma participante que você fala assim, nossa, em outra temporada talvez tivesse vencido fácil, né? E nós podemos afirmar que é nossa amiga Kellen, né? Porque ela é uma das participantes do MasterChef que mais participou do podcast, que ela comentou várias temporadas com a gente, que agora é nutricionista Kellen também formada. Parabéns, Kellen. A gente acompanha, tá vendo? Eu acompanho, também sou fã. Olha. E, gente, e depois que eu ver que alguns comentários da Isa e algumas coisas polêmicas que saíram dela não tanto assim, eu dava pra dar umas invertidas de posições mesmo, né? Mas eu gosto muito da Kellen, acompanho ela até hoje e é uma trajetória muito boa, porque enquanto a gente tinha a Isa e o Eduardo como prodígios, né? Porque a Isa a gente sabia que era boa, o Eduardo a gente já tinha visto na versão júnior, a Kelly entregou o crescimento de reality show que a gente quer ver, né? Que era uma pessoa que ninguém conhecia, quase saiu e chegou, né, na final, sendo muito boa. E realmente a melhor temporada do MasterChef. E outras tentam só engajamento, gente. Mas em qualidade e engajamento, só 9. Vamos lá. Laura, sua segunda escolha. Então, né, a minha segunda escolha vai para outro reality show que eu acompanho há muitos anos e que a gente acompanhou aqui também, fazendo uma viagem de reality shows, que é o American Idol. Eu assisti, eu e os meninos aqui também, o Richard, pelo menos eu sei que assistiu a primeira temporada do American Idol com a Kelly Clarkson, que é tipo uma das melhores winners que a gente tem, né? Mas o meu caso que eu trouxe não é uma injustiça de três participantes. Eu acho que o Luiz vai saber do que eu tô falando Meu agora, depois que eu Deus! Você fala, eu vou dizer seu é, corpo que você mesmo, vai. a eliminação do top 7 da terceira temporada, 2004, E é o que é Bórum das Divas, né? o Bórum das Divas. Que foi o Bórum que teve a Fantasia, que acabou vencendo, a Latoya London e a Jennifer Hudson. Por quê? Elas eram consideradas, tipo, as favoritas do programa. Elas eram as três divas, todas negras, e elas eram consideradas as favoritas. E aí causou um grande rebuliço na TV americana. Tiveram várias críticas, falaram de racismo do público, tudo. O Elton John era convidado e falou isso. E foi assim, uma controvérsia absurda. E aí você tem a Jennifer Hudson, ganhadora do Oscar, Jennifer Hudson, que hoje tem um programa de TV de entrevistas e que já fez várias coisas, eliminada nessa edição. E assim, sabe o que é pior? É que quando você vai pesquisar a temporada, foi o que eu fiz, provando, né, Rich, que eu levo a sério meu trabalho. Eu fui olhar assim, mas quem que tava concorrendo, né? Sabe? Pra ver se tinha alguém que eu lembrava. E, gente, é só aleatórios. Eu fiquei assim, gente, mas quem é essa pessoa? Nem lembrava de vários participantes, sabe? Hã? E
A Fantasia é excelente, ela acabou ganhando, então assim, no final eu acho que essa controvérsia acabou até ajudando a Fantasia a ganhar, talvez. Mas esse bórum de divas é um dos maiores absurdos que já teve no reality show. Porque você pode falar assim, mas elas não foram muito boas. E elas foram muito boas. É um absurdo se você vê os participantes que elas estavam concorrendo e que elas perderam. É assim, absurdo. É um momento icônico de reality show. E assim, é lembrado, sempre será lembrado como um dos momentos mais absurdos e também um caso forte de acusações de questão de racismo, né? Eu lembro o Elton John, né? Como eu falei, ele estava lá e ele comentou sobre esse caso, o que é assim bizarro, né? Quando você pensa. E é isso. É importante falar que nessa época o American Idol era um fenômeno absurdo, né? Na televisão Uhum. americana. Era questão de audiência, topo de audiência, numa época que a audiência dava, sei lá, 50 milhões de pessoas assistindo ao mesmo tempo, né? Então foi um choque muito É, grande mesmo. isso. É bem lembrado, porque nessa época era assim, a audiência do American Idol era tipo, todo mundo na TV assiste, né? Uhum. Era horário Deixa eu nobre da confundir, não Fox, era o né? Elton John, era o Barry Manilow na semana que ela foi eliminada. Perdão, tá? Confundi o Detalhes, nome. detalhes, detalhes, né? A Detalhes, letra mas B e perdão, letra não E é. estão perto no Elton John alfabeto. também foi Elton John, essas épocas de ouro do reality, você vê, Elton John era convidado. Elton John também participou, mas não é esse episódio. Esse episódio foi Barry Manilow, que ele era o convidado. Não, e o curioso, porque assim, era na terceira temporada, acontecia algumas eliminações choques, tanto que a Jennifer Hudson chegou a figura na minha lista há algum tempo, mas eu tirei pra outra participante American Idol que tá aqui no reserva. Você Mas lembrava desse caso, não lembrava, Rich? eu lembro desse caso porque eu torcia, né? Aí, É. o negócio aconteceu assim, porque é assim, logo a Jennifer Hudson ser eliminada, que ela é nível Kelly Clarkson, gente, de talento vocal e de carisma, sabe? Assim, Aham. então tudo que se propõe a fazer, a gente sabe que vem coisa boa também. E é e curioso porque eram timbres completamente diferentes, né? Porque o timbre da Fantasia, você sabe que é a Fantasia cantando, você sabe que é a Jennifer Hudson cantando e você sabia que era a LaToya cantando, né? Não tinha como dizer que estavam fazendo estilos parecidos igual, mas eu adoro a apresentação de Circle of Life da Jennifer Hudson. E foi E justamente que foi na semana do Elton John, por isso que eu confundi. É também uma que eu lembro mas muito. é curioso que, como foi no começo, algumas injustiças aconteciam, mas depois como foi normalizado ter eliminações shockers, né? Porque depois virou Uhum. 50 temporadas de realities assim, mas é um bom caso pra trazer justiça mesmo, porque não é uma injustiça de uma pessoa só, é uma injustiça conjunta, né? Três pessoas injustiçadas. A Laura conseguiu bonear e trazer três pessoas de uma vez só, né? Em homenagem aos 500 episódios, Laura. É isso. Vamos lá, Hit, a sua segunda escolha. Então, se o Tonho pôde trazer uma participante como a Kelly, já deu abrir os caminhos para minhas próximas opções que eu vou trazer aqui, não, mas Aí eu já sei, eu tenho uma pessoa que é quem eu queria mencionar, que eu sinto que o Rich vai trazer. Se será que agora? trazer. Hum. Será que agora? Sim, já adianta, gente. A Lucy Jones não vai vir aqui. Calma, né? Assim, eu achei Era muito. ela que eu tava Ai, Eu pensando. não pelo vou amor de trazer. Deus também. Eu não vou trazer. Né? Não, Eu se ela jurei que tiver o Rich alguma ia trazer Não, injustiça. ela. vamos com Não, calma. Tonho, a injustiça é que ela merecia chegar um pouquinho mais longe, mas assim, não ao ponto de eu trazendo uma lista pra mim. Porque se eu for trazer pessoas que eu torci muito, eu vou ter que trazer gente que eu trouxe agora, que é a Ruth. Porque pra mim ela foi injustiçada porque Ah, tinha o Elgan, o O, ali naquela temporada, e eu fico muito chateado quando um participante que é bom sai nessa semana que foi a melhor, porque ela entregou I Love Rock'n'Roll da Britney, aquela versão rock, né, da música, porque na semana que foi tema Britney, e ela entregou a icônica performance de Hours, que em quase todas as listas da época que faziam sobre melhores performances do X Factor, ela aparecia, né? Embora Só 2008 para deixar claro, você tá falando da Ruth Lorenzo do X Factor 5. é, de 2008, a Ruth É, Lorenzo, parente, né? Mas eu acho que ela foi 2008, a gente muito tá muito velho, justiçada. né? a É, gente Nossa tá senhora, velho. A 2004, gente tá velho. 2008. e quando a gente tinha o site do X Factor Brasil, gente chegou depois em 2018, nós já assistimos a temporada e comentamos, né? Mas não existe mais o site, então não tem mais. Mas assim, a Ruth foi muito injustiçada, porque ela entregou duas performances muito boas. Ela fez Duval chorar com a eliminação dela, gente. Então, assim, ela foi injustiçada, mas porque, gente, a performance de Hours é assim, é muito, muito, muito boa. E ela merecia sim ter chegado pelo menos na semifinal, pra ver por quem chegou junto, sabe? Tipo, tinha participante ruim junto. E ela foi injustiçada. E como eu falo, é reality show de voto, sei que é
os meios que tinha que fazer, mas ela tinha como entregar muita coisa melhor, porque ela foi de quase eliminada na primeira semana pra Bad Lashes, pra uma das fortes participantes. E olha quem tá falando de 2008, que é uma das temporadas mais fortes do X Factor. Porque quem não se lembra que em 2008 foi quando a Beyoncé desceu do céu pra cantar com a Alex. Então, assim, a Ruth tava ali. E então, pra mim, ela é Eu quero injustiçada, porque ela levantar saiu aqui na minha melhor mão semana. para reclamar que o Rich falou de Bad Lashes de forma pejorativa. Por favor, respeitem o maior girl group que a gente já teve no X Factor, Bad Não, o Lashes. melhor girl group é uma girl band que se chama Girl Band, né? Que era da mesma temporada. É verdade. Então, assim, essa temporada, gente, é muito mágica. Quem tiver, tem vídeos, Isso que eu eu ia upei falar, todos essa os temporada é vídeos. muito boa. Eu não tenho as temporadas upadas em nenhum lugar, mas tem algum canal do YouTube que eu usava como um canal B, sabe? Pra upar É os que vídeos do YouTube, tem, é. que tem tudo, porque eu baixei por meios legais, viu, Simon? Mas e botei lá, porque até hoje existem os vídeos, e vão lá, mas assim, mas eu não gostei da eliminação dela, porque, como falei, cantou muito bem e foi eliminada justamente na sua melhor semana, o que torna aquele ar de injustiça ainda maior. E quando a gente pensa no X Factor, quem já acompanhava a gente na época do X Factor, né, vai saber que eles faziam muitas coisas assim para eliminar o candidato que eles estavam a fim de eliminar naquela semana, né? A gente falou muito disso, dos palcos específicos, tal, então deixa tudo pior. O X Factor é tipo, eu acho que é o reality show que dá mais pra gente ter margem para colocar a gente injustiçada por causa dessas coisas. Tipo, eles fizeram é, umas, como é que fala? Aquele makeover nas pessoas que são absurdas, igual o Tyra É, Banks no America's Next Top Model, né? Assim. Então, assim, coisas absurdas que claramente era para ferrar o participante para promover outro, assim, para mim é um dos piores programas nesse sentido. E como a gente era muito viciado, a gente via tudo, né? Mas o Rich, assim, essa temporada do X Factor que a Ruth participou é muito boa, é uma das melhores temporadas que a gente tem do programa, né? E inclusive, como a gente assistiu de novo, tá, a gente relembrou a performance, a gente tem performances maravilhosas também do JLS, da Laura White, da Diana, isso, né? tava tentando lembrar o nome dela, Diana Vikers. É assim, é uma é. temporada muito legal do X Factor para quem quiser acompanhar e devia. E a gente tem a primeira temporada da Sheryl Cole também, que foi uma ótima mentora, né? E tem a Beyoncé, assim, e a Alexandra Burke, que é uma excelente vencedora também. É uma das temporadas mais legais que a gente tem, mas a Ruth realmente foi injustiçada. Eu considero ela também do mesmo tipo que você, Rich, que o Tonho, minhas favoritas, né? Mas ela realmente foi. Ela não merecia sair quando ela saiu. Como falei, a Alex merecia muito vencer, mas merecia tipo a Ruth com ela na final, né? Assim, pra mim Uhum. era isso que tinha acontecido, era a dobradinha que eu queria. Eu concordo com vocês falaram. Eu acho que vale muito a pena quem gosta de reality show de música, assim, procurar vídeos do X Factor, principalmente as temporadas ali 5, 6, 7, 8, são muito boas, muitos participantes bons, muitos momentos legais. Antes da gente continuar, quero lembrar que estamos nas principais plataformas de áudio, com episódios semanais, seja com cobertura fixa de reality show, episódios especiais como esse. Então aproveite para nos seguir na plataforma que está nos ouvindo e avaliar com 5 estrelas, principalmente se for no Spotify. Se você conhece alguém que gosta de reality shows e que vai gostar desse episódio, manda o link para eles e obrigado. Bom, vamos para nossa terceira rodada. Vai, Hit, começa a nossa terceira rodada. Aí. Então, gente, eu vou fazer uma dobradinha de que essa participante eu trouxe em participantes inesquecíveis. E só eu, os 3 fãs dela, lembraram. E eu, mais uma vez, só eu e mais 3 fãs. Porque no dia que eu fui ver esse episódio, o Coleto, se eu não me engano, mandou mensagem. Eu lembro dela também. Então, se eu e o Coleto lembram, ela tem credibilidade de ser uma flopadinha maravilhosa. Quando eu falar o nome dela, vocês vão saber que é um vídeo que eu posto todo ano, que é a Marissa, da primeira temporada da Glee Project. Porque, assim, ela é injustiçada porque ela nunca foi ruim nenhuma semana. E na semana que ela deu um deslize, ela foi pro bottom e foi eliminada porque o Ryan Murphy não tinha personagem feito pra ela na temporada de Glee. Porque explicando pra quem nunca assistiu, The Glee Project foi um reality show que, Cara, né, rapidinho, procurava... jamais imaginei The Glee Project aqui. Mas Também tudo bem. não. Gente, é episódio 500, a gente tem que homenagear todos os tipos de realities. É lado A, lado Z. Tem que ir de longe. Porque, assim, ela
É um reality que o Ryan Murphy, né, com outros jurados lá, que eram diretamente ligados a Glee, pegavam personagens, né, participantes que iam virar personagens na série. Sendo que depois de um tempo ele foi descobrindo, porque o Ryan criava os personagens e queria achar pessoas que se encaixassem neles, mas a gente acompanhava pensando que era diferente, que quem ganhasse ele encaixar, né, criar um personagem pra eles e tal. Mas a Marissa foi muito injustiçada porque ela cantou Hate on Me, que é uma música muito boa, fez uma referência ao Ryan, parece que estava adivinhando que ia ser eliminada por ele, e é muito injusto porque ela foi bem e na semana que ela sai, desliza, ela é eliminada. Então, pra mim, assim, eu prefiro trazer ela do que trazer a Lucy, porque a Lucy realmente foi ruim na semana que saiu, mas ela não. Então, aqui nós, do Mundinho Marissa Brasil até hoje, né, do reality, que ficou melhor que a temporada de Glee, que não era muito difícil, mas ela foi sim injustiçada, porque se todo mundo em reality show tem aquela cartada, porque quando todo mundo quer se salvar em reality show, fala aquilo, eu vou te dar uma segunda chance. Essa semana você não foi bem, mas semana que vem eu sei que você é melhor. Eu digo, justamente porque uma das melhores não teve isso. Porque ela foi injustiçada, sabe? Então, assim, Marissa, você sempre será lembrada por mim no podcast. No podcast 1000, se for um tema que lhe encaixa, eu vou lhe encaixar. Mas ela é injustiçada sim, e nós, os fãs dela, vamos bater panela até hoje. Eu não assisti, não posso opinar. Eu também não assisti, eu não vi Glee Project, mas eu acredito no Rich. Mesmo que seja provavelmente porque é uma pessoa que ele gosta muito, como ele falou. Mas tudo bem. Mas foi injustiçada também, gente. É que eu tenho esse imã pra torcer por pessoas injustiçadas, né? Eu sou uma pessoa que busca justiça em reality shows. Eu fiquei com Pessoa medo de justa. você colocar uma certa Rachel do X Factor USA. Admito. Nossa, imagina. A Rachel Crow? I'm sick. Não, mas ela não foi. Doente. Na semana que ela saiu, ela pode ter um pouco injustiçada, mas na semana ela foi Mas injustiçada e eu não ser fiquei com eliminada esse na semana que ela medo. foi doente. Então, né? Isso, eu tive esse medo, eu tive esse medo. Eu vou então para minha terceira escolha, que eu vou dar uma paninhada aqui, tá? Que não é bem um participante de reality show, é um jurado de reality show. A gente não gostava, mas é injustiçado. Nicole Scherzinger foi injustiçada no X Factor. E eu vou dizer por quê. Porque, assim, ela era chata? Ela era chata. Ela queria mais atenção que os participantes? Ela era mentora? Sim. Ela fazia alguns comentários sem noção? Também. Mas ela entregava entretenimento. Assim, hoje em dia, sabe, olhando para trás, ela entregou momentos muito icônicos. Ela roubando o microfone do participante, que ela estava fazendo dueto, para ela cantar. Assim, gente, poucos fizeram, né? Maravilhoso. O que ela fez. E assim, Qual que é o ela que ela canta sobe muito. na mesa? Assim, Tem um que ela sobe. ela sobe na mesa. Eu não lembro. Tem um Ela fez de episódio que ela tudo, subiu na gente. mesa. Se não brincar, se a gente É, procurar, a gente acha um episódio que ela deu pirueta, né? Então, assim. então, assim, ela é uma pessoa, assim, né, que eu gostaria de ter no meu convívio? Não, né, porque é trampista, meio doidona. Mas ela, como jurada do X Factor, assim, nos anos ali que ela participou, ela deve ter sido jurada umas 5 temporadas, né? Ela entregou entretenimento. Por mais que eu não gostasse muito dela, por mais que, enfim, todos os pesares, entretenimento ela soube entregar. Tem momentos históricos, tem performances muito boas, porque apesar dos pesares, ela tem talento, né? Isso ninguém pode tirar dela. Ela realmente tem talento. Mas eu acho injustiçado. Hoje, assim, olhando para trás, eu acho que existe aí uma injustiça do nosso tratamento com ela, simplesmente por talvez uma birra ali que tinha com a Cheryl, porque a Cheryl foi demitida para colocar ela no americano, né? Teve tudo aquilo ali. Então a galera já chegou com o pé atrás com a Nicole. Ela realmente entregou bons momentos, assim. Então acho que naquela época a gente devia ter apreciado mais o que ela fez pelo programa. Cara, eu concordo com você, porque a Nicole foi uma das últimas juradas bem camp que a gente teve. Depois ela foi ser jurada de outro reality. Qual foi o reality que ela foi ser jurada? Foi o O Masked Masked Singer. Singer. E foi Isso. maravilhosa lá também. Que eu acompanhei Isso, as a temporadas Nicole é uma iniciais. personalidade que a gente não tem muito hoje, mais hoje em dia na música, assim, de querer aparecer a todo custo. Tanto que agora ela tá fazendo uma turnê da PCD sem duas PCD, né? Porque era só ela mais importante. Cara, ela é a Andressa Urach americana, só que com talento, sabe? De verdade. Não, ela, Querer ela ganhou até aparecer. um Tony, não foi? Parabéns, Foi? Nicole. Ela não ganhou um Tony? Ganhou esse Ganhou ano, acho. Tony Winner. É. Mas olha,
A Nicole, gente, vocês verem um arco de redenção da Nicole nesse podcast, episódio 500, a gente trazendo uma Verdade. redenção pra ela. Olha, A Divas, tudinho. Mas ela merece. E olha que faz tempo que a gente tá vem revisando nossos achismos da Nicole aqui no X Factor, porque vez ou outra, quando a gente cita o nome dela, a gente fala que como ela é importante pra reality show, né? Porque ela se entrega. Porque, gente, uma bancada de reality show com a Kelly Clarkson, a Nicole e a Katy Perry, pra mim, e a Kelly Rowland, pra mim, a gente estaria vendo um apogeu de reality shows acontecendo, porque são pessoas que se entregam aos seus trabalhos, que fazem de tudo, e a Nicole não tem vergonha nem medo de ser ridícula. Aquele ridícula do sentido do que o narrador de futebol fala, você é ridículo, né? Mas não no sentido pejorativo de ser ridícula, de que se jogar, sabe, pra zoeira. Sendo que quando ela, no X Factor, ela chegou numa época que ficou preferindo fazer mais nada do que ser mentora, mas eu acho que realmente ela foi injustiçada por nós também aqui, então, Nicole, aqui nossa carta, você está recebendo nossos buquês de flores, finalmente. Não da Wrong Direction, mas da gente tá recebendo, certeza. eu acho, assim, dando a sugestão, né, para as pessoas procurarem, né, no YouTube Nicole Scherzinger, The Greatest Love, na final da X Factor 2012. É, assim, uma performance maravilhosa em que o microfone dela não está funcionando e ela rouba o microfone do participante que devia ter O destaque para Jamin. ela Não ter é o o destaque. Jamin? É, o Jamei. Então, assim, é um momento icônico, assim, maravilhoso. E também quando ela eliminou a Rachel e ela faz aquela cara, outro momento icônico de Nicole. Sim, nossa, Nossa, ali. no americano, quando ela elimina a Isso. garotinha, a criança, e aí a criança começa a chorar e ela começa Aí a no show e ela faz uma cara chocadíssima. É muito Tem bom. noção que aquilo é Realmente X muito Factor bom. 2011 e a gente tá em 2026, eu vou contar até 2025, faz 14 anos, e faz 14 anos que todo dia das crianças eu posto uma montagem com Feliz Dia das Crianças com a Nicole eliminando a Rachel. Então, assim, isso é ser inesquecível. É. Gente, eu já fiz 15 postagens ao longo dos anos, né? E esse Isso é ano tem mais, marcar. porque isso é, assim, o quanto vale entrar pra história, né? E elas entraram. É verdade. É isso. Então, vamos lá, Laura, sua terceira escolha. Então, né? Pensando aqui, agora vou pro Big Brother, que é o outro grande podcast grande coisa que a gente apresentou. E essa opção, antes de falar, não é que eu acho que essa pessoa tinha que ter ganhado, é que eu acho que essa pessoa merecia ter ido pra final, que é o Gil do Vigor. Eu aceitei porque a eliminação dele foi muito boa, mas eu acho um absurdo. Eu entendo o que a torcida Juliette fez, porque fez. Mas eu acho um absurdo o BBB 21, que foi um BBB tão legal, não ter tido uma final com Gil e Juliette. Eu acho assim que a gente perdeu muito como participante de reality show, como coisa, tendo Camila de Lucas. Cara, qual que é o É. momento icônico de Camila de Lucas no Big Brother? É só aquele Não, gif dela dando tchauzinho pra Carol Conká, que já foi esquecido, entendeu? sim. Assim, o Fiuk eu acho um injustiçado, assim, pelo público, porque tem muita gente que age como se o Fiuk não tivesse feito nada. E o Fiuk teve várias brigas com a Juliette, ele teve momentos engraçados que a gente lembra até hoje, sabe? Ele teve momentos bons. A Juliette era Juliette, mais famoso, mas o Gil do Vigor é um dos participantes mais lembrados até hoje. Ele tá apresentando o Big Brother. Ele é um participante que balançou emoções, assim, tinha quem amasse, tinha quem odiasse, tinha muita raiva e tal. Mas ele é um dos participantes mais marcantes do Big Brother. E eu acho que o Big Brother, como programa, perde. Essa final não foi o Gil e Juliette, sabe? Eu acho assim, eu entendo, sei por que a torcida fez e tal, mas pra mim, o fato dele não ter estado nessa final, tira um pouco do brilho dela, entendeu? Cara, Camila de Lucas, que liga, entendeu? Era pra ter sido Gil do Vigor. Pra mim, é assim, é uma tristeza que a gente fala da final do Big Brother e não era o Gil, entendeu? Pra mim, é um participante super injustiçado. Não tô falando que ele tinha que ter ganhado, mas ele tinha que ter estado nessa final. Eu concordo. Ele era o meu último nome da lista. Você me roubou nesse Ih, momento. roubei. Vou ter que te dar outro. Eu tenho É, outros aqui. e, enfim, é isso. Ele teve uma carreira depois muito boa, né? Ele é um influencer muito grande. Ele tá trabalhando na Globo. Ele, enfim, conseguiu deslanchar um dos poucos, né, do Big Brother aí que deslanchou muito. Ele viveu muito Big Brother e, cara, a final, Juliette e Gil teria sido a maior final de todos os tempos do Big Brother, assim, teria sido Aham. assim, um absurdo. Teria sido muito, muito bom. Seriam duas torcidas muito empenhadas votando. Então, infelizmente não tivemos isso, mas assim, é uma pessoa que valeu muito a pena assistir no programa, que o programa sempre Aham. tentou trazer de volta alguém parecido, nunca conseguiu.
mas eu também tinha o Gil do Vigor, pra mim, é top participante de reality show pra mim, porque ele é muito, muito bom, entregou muito. Nossa, e eu, como fandom da Juliette, né? E fandom do Gil também, porque vocês sabem que eu só torcia pra Gillette, Eu né? lembro. A gente era um dos poucos, né, que queria os dois juntos numa final, porque os dois iam muito bem. Inclusive, a minha mãe odeia o Gil até hoje, que minha mãe era cacto, A tá? Monitor é o Minha mãe parâmetro do era Brasil. cacto e ela odeia o Calma. Gil até hoje, porque o Gil traiu a Juliette. Olha só, tá vendo? Mas 6 anos eu acho depois. que perderam a chance de ter uma final com 1 bilhão de votos, né? Seria um bilhão É, mesmo. E não tem. E assim, gente, o Gil não ia ganhar da Juliette, custava nele pra final. A Juliette só não ia ganhar com Aham. 90%, talvez ganhasse com 80%. Mas, gente, ela era tão favorita. Porque uma prova do favoritismo da Juliette é conseguirem eliminar o Gil, sabe? Na final, então assim, É. na semifinal. Então ela ia ganhar tranquilo, ia ser só uma coisa tipo grandiosa, porque seria muito bom ver o VT do Gil e da Juliette na final, porque tinha como ter até um VT dos dois, né? Porque é. eles seriam um top 2. É uma relação muito interessante que permeou o BBB, né? Não, e até aqui Sabe? fora, né? Os dois Foi volta e meia estão na festa, dançando do isso. mesmo jeito que estão no BBB. Estão super amigos, estão contratados da Globo, né? Só não estão no mesmo programa, mas eles estão, vez ou outra, interagindo, fazendo rios um do outro. Daqui a pouco a Juliette vai casar, certeza que o Gil vai estar no casamento. Então, assim, vai estar uma amizade que continuou. E que bom que os fandoms ficaram mais quietos, né? Porque tem fandom que veta amizade até hoje, né? Assim, não é pra ser amigo de ninguém, né? Pra ser não sei o quê. Mas o Gil merecia, assim, uma final. É injustiçado também. É isso então. Essa foi nossa terceira rodada. Vamos para a última rodada. Rodada 4. Laura, começa aí, inaugura pra gente. Sua última escolha. Então, eu pensei bastante em quem eu ia colocar aqui. Eu tenho algumas opções ainda, mas eu vou colocar uma opção do MasterChef, que é outro reality que eu converso muito. E esse é um também que vai ser o meu pessoal do programa. Posso falar assim, já que vocês colocaram, então eu escolhi esse aqui para terminar, que é a Lorena no MasterChef, que ela participou aqui também, pessoa maravilhosa. Eu fiquei tão chateada que no dia eu não estava assistindo ao vivo, porque eu tive um compromisso. E quando eu fiquei sabendo que ela perdeu, eu nunca assisti a final. Então eu nunca assisti essa final. Mas ainda assim, ela foi injustiçada. Porque eu torcia muito pra Lorena, eu fiquei muito chateada que ela perdeu essa temporada. E eu acho que a vitória dela teria sido muito bom, assim, como personagem no programa naquela época, sabe? E eu acho que o X Factor, às vezes, o X Factor não, o MasterChef também, não, às vezes, peca muito nisso, nas vitórias de personagens específicos. E às vezes eles acertam muito, mas às vezes eles erram muito nisso, quando pensa nisso. E pra mim a Lorena teria sido uma vencedora incrível quando a gente pensa assim. Olha, a Lorena foi da sexta temporada. Aí, olha um fato curioso: são 500 episódios do podcast. A entrevista da Lorena não está no Spotify. Não tá upada aqui, mas tá no YouTube, tá no meu canal, que eu uso o meu canal no YouTube só como um backup, sabe? Se um dia sumir tudo e ficar no YouTube, eu tô com os áudios tudo lá salvo. Então, se vocês forem no YouTube e botarem Lorena Daisy fala de sua participação no MasterChef Brasil 2019, que o título tá como esse ainda, né? Ela tá lá porque ela foi a primeira participante do MasterChef que deu moral pra gente, pro podcast, que veio Uhum. aqui, que contou muitas coisas, informações, muito do que a gente sabe do MasterChef hoje em dia é por causa da entrevista com a Lorena, né? Assim, que ela abriu o olho pra gente pra muita visão e concordo com a Laura. Eu sempre cito, porque a Laura e o Tom não são fixos, mas eu sempre cito a Laura no episódio quando falo, a gente vai comentar a final, eu digo, a gente, a Laura até hoje não assistiu a final da sexta temporada, porque ela não queria a Lorena perdendo, sabe? E foi uma final tão acirrada e tão apertada, e o MasterChef é curioso porque te botaram injustiça, porque é questão de prato quem tá comendo, né? Mas eu tô dizendo que eu também traria a Lorena numa lista dessas, porque ela foi injustiçada, porque ela foi muito boa, e ainda ela foi colocada num potinho de tipo, é mãe, né? Aí comida de mãe, com tudo, que quando querem diminuir É, um participante, assim, né? Que ela só queria usar coentro pra tudo. Até fala essas questões, gente, na entrevista. Vão lá ouvir que é bem legal. E mais uma vez eu falo, episódio que eu não sabia e é editar um direito ainda, tipo, então quando você tenho essa pensa, é consciência. um tipo que não costuma ganhar o MasterChef, como você falou, que eles diminuem sempre. Então por isso que eu fiquei muito chateada que ela não ganhou, porque os outros perfis eram perfis que ganhavam sempre, sabe? É. Eu gosto da Lorena também. É, na temporada eu torcia pelo Rodrigo, né, que ganhou. Então, assim, não sei se eu acho tão injustiçada, mas ela é injustiçada, assim, por essas questões que vocês falam, deles A diminuírem nossa briga, eu e a Tonho. culinária da pessoa, sabe? Eu acho isso meio babaca. E depois, em outras temporadas, ser o que eles enaltecem na pessoa, né? Mas enfim, então eu concordo com vocês, ainda que eu tenha torcido por outro, eu concordo que foi injustiçada, assim. É uma excelente participante de se assistir, né? Ela tinha muito carisma, Uhum. era ótimo. Então, Hit, sua última escolha.
Olha que curioso, eu tinha 6 nomes na lista, nenhum foi repetido, aí a gente gravando o episódio, eu pensei no 7º nome, e esse 7º nome veio pra minha quarta opção. Porque eu pensei em trazer outro reality show que a gente cobre aqui, que praticamente só eu vou poder falar desse participante aqui, porque eu vou trazer participante da Corrida das Blogueiras, né, que a gente cobre aqui no podcast também, que é um dos reality shows que mais dá visualizações aqui pra gente, que eu vou trazer a Dakota Monteiro como participante da 4ª temporada da Corrida das Blogueiras, porque ela foi eliminada numa semana que é normal de acontecer. Tipo assim, ai, nós queríamos levar todos vocês para uma final, que ela chegou na semifinal, né? Mas infelizmente tem que alguém ser eliminado, né? Aí tinha opções de pessoas para ser eliminado, mas a eliminada foi a Dakota. Só que no ano seguinte, eles deram essa mesma cartada e jogaram as 4 pessoas na final. Então eu digo assim, eles não fizeram porque não quiseram. Essas críticas agora é pra Diva Depressão. Mas ela é uma participante tão marcante porque ganhou muitas provas, tem uma personalidade que pode beirar com a vilania, mas a pessoa entendendo como é que a Dakota funciona, você sabe que ela tá falando aquilo também, mas pelo fator reality show, ela é muito reality show. Ela sabe entregar reality show. Ela sabe montar rivalidades, sabe dar confessionário, sabe tudo. Então eu achei que ela foi injustiçada pelo formato que eles abriram mão um ano depois. Que sabe aquele participante que faz alguma coisa e no ano seguinte o reality show muda pra tentar corrigir uma injustiça que aconteceu? Eu acho que foi isso que aconteceu com a Dakota. Eles viram que teve participante que podia ter ido pra uma final com 4 e dessa vez com ela, justamente com ela não fizeram. Então, pra mim, ela foi injustiçada nessa temporada, porque ela podia ter ido pra final no lugar de outra pessoa, mas eu entendo a eliminação dela pelas questões do jogo e porque ela esqueceu algumas coisas na semifinal. Mas eu acho que a cartada de dizer que tem que eliminar um e no ano seguinte falar que não pude eliminar ninguém, jogar todo mundo, também serviria pra ela um ano antes. Então, por isso, a Dakota eu considero também uma das participantes mais injustiçadas de reality shows. Então, beijo, Dakota. Eu não. Eu conheço a Dakota, assim, coisas que eu já vi no YouTube, mas não acompanhei em reality show. Então, não posso estar opinando, mas concordo se você disse que concordo. Também não conheço, mas eu concordo com o Ricardo sempre. Tá no contrato. Não foi Tá só o no Alberto que contrato. fez pacto de sangue. É, Exato, exato. Gente, assim, eu tô sem última escolha, então o que que eu vou fazer? Eu sei que como eu te vocês dou uma têm escolha. mais, então, como vocês têm mais, eu vou deixar aberto para suas menções honrosas, e se tiver alguém que eu queira muito, eu vou e defendo essa pessoa. Pode Tá. ser? Eu fui defender o Eu advogado ainda Antônio tenho Sabença. eu ainda dá pra. Eu botei umas aqui que eu não queria muito dar, mas eu tenho duas que eu falaria fácil. Fala quem são Nossa, essas duas. Fala. Então, voltando ao American Idol, para mim, um dos maiores casos também de preconceito que prejudicou o participante, eu tô dando as polêmicas, né? É o Adam Lambert. A derrota do Boa. Adam Lambert, ela foi muito absurda na temporada para quem assistiu, porque foi totalmente por causa da questão dele ser gay. Assim, todo mundo que viu sabe disso. Para mim é uma questão muito óbvia. É, quando você assiste, ele era o tipo perfeito para ganhar, assim, também. Tudo bem que o Chris Lee era white guy for guitar, sabe? Chris Mas o Allen, Adam Laura. Respeito Allen, divino. nem lembrava o nome. Eu Chris lembro Allen. porque eu torci pra ele, né, gente? Olha que plot twist. Eu não torci pra uma Eu diva uma temporada gostava do American Chris Idol. Allen, entendeu? Eu gostava do Chris Allen, mas eu acho que o Adam Lambert, na época, ele virou uma sensação. Não sei se vocês lembram. Eu Tinha lembro. um monte de coisa dele nas redes e tudo. Tinha até falando do romance e tal. Ninguém achava que o Chris Allen ia ganhar. Ele só despontou no final, só se falava no Adam Lambert. E para mim foi muito injustiçado, porque ia ser um vencedor muito transgressor para American Idol na época, entendeu? E por isso que não venceu, porque o tipo de performance que fazia tudo para o americano médio que votava, sabe? Não seria. Então, assim, é triste, mas para mim ele é um grande injustiçado do American Idol e de reality show no geral. Assim, ele tá aí até hoje, né? Fazendo coisa, mas eu acho assim, pro programa, pros tipos de vencedores que a gente tinha no programa, tudo teria feito uma diferença muito grande ele, assim, na época, sabe? Nossa, era É, é, viciado nas versões em estúdio dele e do Chris. Eles eram meu top 2 e eu ano convencia, ó. Meu top 2 chegou numa final. Mas era muito bom essa versão em estúdio. Saudade de reality show com versão em estúdio ainda. eu acho que essa temporada do American Idol, acho que na verdade a 7 a 8, né? São a era de ouro assim, do American Idol. É muito boa essa temporada do Adam. E eu gostava muito tanto do Adam quanto do Chris, quanto do top 4 inteiro. Eu gostava, assim, eles eram muito bons.
Cara, e assim, eu vou defender a Adam Lambert, porque realmente, na época, a gente era tão desocupado, eu tinha, sei lá, 18 anos, né? Não, nem isso. Tinha 18 anos. A gente arranjou um jeito era Orkut, né, que a gente usava, 2009. Aí eu lembro que tinha os grupos, né, da American Idol, aí o povo arranjou um Aham. jeito de conseguir votar Ah lá. na votação lá. E eu votei pro Adam ganhar na final, sabe? Ele teve o meu voto, ele não ganhou, mas ele teve o meu voto daqui do Brasil. Alguma mutreta que o povo arranjou, que você baixava um programa e o programa fazia ligação e era de graça, enfim. Teve essa mutreta. Eu lembro que eu votei pra caramba. É o que a galera vota hoje, esses mutirões. A gente ficava fazendo no Orkut em 2009 para votar em American Idol. Então, assim, vou defender essa escolha, Laura, como se fosse minha, porque Adam Lambert merecia. Era muito diferente de tudo que já tinha passado na American Idol. Marcou Aham. muito. Ele Eu acho que cantava teria sido muito. assim, o momento, sabe? E não Sim, foi. Foi só um não vencedor mais foi. genérico. Pois é, assim, gostava do Chris? Gostava do Eu também Chris. gostava. Mas o Eu Adam tinha uma versão do Chris que eu adorava, que era de uma música do Kanye. era Harpless. É a música que faz vencedores, né? Porque a Samantha Jade também cantou maravilhosamente bem. É, Beijo, Samantha Jade. verdade. Mas o Adam realmente ele era outro nível. E tanto que teve uma carreira depois, né? Canta com Queen até hoje aí, fazendo show, né? Por todo lado, inclusive no Brasil, no Rock in Rio esteve aqui. Então, realmente. Eu acho o máximo estão falando que tava com 18 anos, 2009, eu já tava no último ano da faculdade, que eu me lembro que eu escutava as músicas em estúdio no dia seguinte, na faculdade mesmo lá, no computador da É, faculdade, tudinho, e o Tonho fez mutirão pro Adam, eu anulei porque eu fiz o mutirão pro Chris, porque eu também tava na mesma comunidade que o Tonho, né? Então a gente frequentava os mesmos lugares naquela época já, então, assim, eu fiz pro Chris também, mas o Adam também foi realmente injustiçado pelas circunstâncias todas. Eu me lembro quando saía listas, é uma temporada boa, muito boa mesmo. E eu posso citar um nome também ainda? É porque pode, eu tô com gente, vai aqui. lá. É porque eu tô com dois aqui que eu tô pensando ainda que eu vou trazer. Gente, eu vou trazer. Já que como trouxeram muito com a Americanada, eu vou citar só o nome de uma do Americanada, mas eu vou falar de outra participante. Que quando a Laura falou de Jennifer Hudson, eu ia trazer a Tamira Gray, Laura, da primeira temporada, porque ela foi lembrada no primeiro bottom dela pra Nick McBean, que tava vindo de 5 ou 6. Então, pra mim, isso é injustiça. Ela é a primeira injustiçada de American Idol, sabe? A original. A injustiçada original, a Tamira Gray, que era a primeira diva, né? Assim, a pisar no American Idol do perfil diva que tinha. Mas eu vou trazer a Tiffany Hunt, da primeira temporada de Glow Up, gente. Reality show de maquiagem, que tá na Netflix. Porque eu Nossa. sigo a Tiffany até hoje, minha amiga Tiffany, porque ela sempre responde minhas bandeirinhas do Brasil quando eu posto lá nas maquiagens dela, já compartilho vez ou outra, tudinho, porque o formato do Glow Up é bom, é de maquiagem e tudo, mas a forma que os jurados eliminam a pessoa com um desafio muito rápido, eu acho um pouco injusto, porque na eliminação dela, eles falaram que estavam muito equiparados e que talvez apelassem para histórico, sendo que o histórico dela não era assim, ela tava indo contra uma pessoa que estava indo toda semana pro bórum. E tava toda semana dando problema, sabe? Ai, demorava pra entregar maquiagem, o contratante do desafio da semana reclamava porque ela tava demorando demais e tudo. Aí quando chegou na vez dela, não teve essa cartada também, de dizer assim, olha, teu histórico, então vamos passar a Tiffany. Porque ela foi muito boa, ela ficou em quinto lugar, ela merecia no mínimo um top 3 final, segundo lugar, sabe? Ela era a minha favorita e é injustiçada até hoje. Então todo mundo que não assiste Glow Up, gente, vou assistir porque é na Netflix, tô só reclamando da Netflix, nesse parênteses, que não tá o botão das temporadas novas, mas a primeira e a segunda temporada são muito boas, a Tiffany é uma das melhores e é muito justiçada. A mesma coisa que eu fui com o Folha da Dakota. Numa semana que podiam ter feito isso, não fizeram, é pra outros fazem. Então, porque queriam eliminar ela mesmo. Mas não, Tiffany, aqui no Brasil você sempre será famosa. No Brasil não, na minha casa, porque só eu vou falar isso. Mas é isso aí. Tiffany injustiçada. Não assisti. Não posso comentar. É, Posso falar então que eu tinha outras pessoas que eu tinha na lista, só mencionar, não preciso nem falar. Que eu tinha na lista, pra mim, um grande injustiçado que eu fiquei muito chateada e me fez chorar de voltar no BBB foi o Danley, do Big Brother 19, porque as pessoas foram absurdas com ele sobre a questão dele saber nadar, sabe? Coisas assim. Um garoto que cresceu na favela, foi uma coisa nojenta que foi feita naquela temporada. Isso me irritou profundamente. Outra pessoa que eu tinha colocado foi esse. é, Pensando assim na Popstar Academy, que foi a menina brasileira, a Samara, foi totalmente injustiçada. Rolou uma campanha contra ela absurda sobre likes no TikTok, sabe? Mas agora ela vai debutar, tudo bem. Mas a minha maior boninhada, que eu não trouxe, eu ia trazer só de Shock Factor, porque a gente falou desse reality, eu não teria trazido. Foi Britney Spears e Beyoncé perdendo no Star Search quando eram crianças.
injustiçadíssimas. A Beyoncé não superou porque ela colocou isso numa introdução de uma das músicas dela. Não sei se vocês sabem disso. Eu sei, não. Aham. Então, assim, a Beyoncé até hoje não superou essa situação, né? Eu acho que é em Bow Down que tem essa cena. Ela até hoje não superou que quando ela era criança ela perdeu para um country qualquer em, no Star Search. E a Britney também perdeu coisa. E ela depois de ganhar. Eu acho também a Cristina também, mas eu não sei se a Cristina perdeu. Eu sei que ela participou, mas eu não sei se ela perdeu, assim. Eu não coloquei por isso. Mas a Beyoncé e a Britney, eu sei que elas perderam no Star Search e estão aí, né? É. É. E olha, e crianças perdendo. Injustiçadíssimas. E crianças perdendo, hein? Será que era a E eles Chappell Roan, que perderam. era jurada na época? Fica aí o É. questionamento, né? Pra Mas olha, você ver. Mas, Laura, Boninhada era o meu nome que estava em quarto lugar que eu botei pro final. Porque quem eu traria como injustiçada seria a Maria Bonita no Masked Singer 2, que é a Alexa. Alexa. Eu pensei nisso. Porque assim, eu não trouxe Lampião e Maria Bonita como injustiçados, era Maria Bonita, porque a gente passou um ano falando que a gata espelhada era ela, né, assim, dizendo, achando, né, passou dizendo, Aham. querendo ela, a gente todo dia dizia, gente, eu ficava todo mundo, gente, a Alexa vai pro BBB ou pro Masked Singer. Aí chegava uma diva cantando, a gente via a fantasia da pessoa e dizia, é a Alexa. Aí quando finalmente ela vai com o Lampião, que naquela época a gente não sabia dos problemas, a gente torceu para os dois, mas a eliminação foi injusta porque eles eram favoritos e não tiveram nem direito a cantar para se salvar, sabe? Mas ela foi injustiçada porque ela é uma cantora muito boa e ela combinaria com esse formato de reality e foi podada por cantar por alguém que não é tão por cantar com alguém que não é tão bom cantando, né? Porque assim, o áudio da viagem, a parte dela, se um dia a Globo fizer um remake, tem que ser ela cantando. Mas Lesha foi injustiçada, merecia sim uma versão solo dela no Masked Singer e vencer, porque ela é a diva que a gente precisa. E fica a dica, Lesha, venha ser plantinha no BBB que eu vou estar panfletando por você do mesmo jeito, não importa, vai ser planta mais que pouca, tá comigo, vai ser a Marciele do ano de 2027, tô contigo e não abro. Então assim, mas ela foi injustiçada, merecia ir sozinha e ser uma diva e a gente teria aclamado ela demais naquele ano. É isso então, né? Essas são as escolhas. Vocês têm mais algum nome pra citar? Ou... Injustiçada é a gente que a Globo não faz pix pra gente, porque a gente Não, divulga reality shows também tudinho. acho. esses foi. Eu quero pedir desculpa, gente. É muito difícil lembrar disso. Eu tentei assim. Também Eu tava acho. na esteira na academia, andando hoje. Gente, eu esqueci de pessoas. Provavelmente esqueci de várias pessoas. Com certeza. Mas é difícil, assim, lembrar. Pra mim, a primeira pessoa que eu lembrei foi Gil, do Vigor, e Lorena. Foram as primeiras que eu lembrei. Não falei, não, esses eu preciso. E aí, depois me veio Misha, que também é uma grande justiçada. E por último, a Jennifer Hudson, porque eu fiquei, nossa, realmente, eu queria muito alguém do American Idol e aí me veio logo ela na cabeça, assim, aí que eu lembrei. Mas é difícil lembrar, são muitos anos assistindo reality show, muitos anos, muitos anos. É, é. E aí você acaba esquecendo de coisas, assim. Aí aproveitar que se alguém acha que a gente esqueceu de algum nome, manda os nomes pra gente, que se tiver muito nome, a gente faz uma lista só com o nome de quem citou pra gente, ou a gente faz uma lista 2.0, porque a injustiça é o que mais acontece em reality show, na visão de cada um que pode É. ter. E agradecer a todo mundo que vem nos ouvindo até agora, né? 500 episódios, gente, é muita coisa. A gente fala Sim. demais, são muitas horas de gravação. E tenho certeza que são mais de 500 episódios, porque eu não contabilizei todos na história, porque a gente tem aí o Mixcloud, né? Que tinha vários episódios por lá também. Então, assim, tem muito episódio, então continue dando like na gente, se inscrevendo, principalmente no Continue Spotify, ouvindo. gente. Vão continuar a gente e panfletando a gente e marcando participante pra ouvir a gente, e dando RT no Twitter, no Instagram, que seja. Mas divulga a gente aí, gente. É isso então. Eu queria também agradecer a todo mundo que nos ouviu até agora, que ouviu esse episódio. É muito difícil lembrar realmente pessoas muito injustiçadas, porque a gente já viu muito reality show. Mas enfim, vão vir mais 500 aí, tem mais muito Big Brother, tem mais muito reality show pra gente acompanhar, pra gente falar sobre. Daqui a pouco tem o Masterchef também, que vai garantir bastante episódio. Então, se você gostou, nos indiquem aí pra alguém. Nos sigam nas redes sociais, está tudo aí embaixo. E comentem quem vocês acham, né, que são os participantes mais injustiçados. Por fim, um beijo para as amigas da Laura, para os amigos do Rich, para os meus amigos. E até uma próxima. Tchau. Tchau! Tchau.